Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Projeto de Vida. Meu nome é Daiane e hoje nós vamos falar sobre um tempo muito importante. O tema da aula é: quando é o meu tempo? Se você perdeu as nossas aulas anteriores, nossa aula 1 e 2, acesse a plataforma Eduque, pois lá estarão disponíveis com todos os links necessários para que você possa assisti-las. Não somente as aulas de Projeto de Vida, como as demais também. Vamos lá? Então eu lhes pergunto, quando é o meu tempo? Como assim quando é o meu tempo? Tempo de quê? Quando é o meu tempo de estar comigo mesmo? Quando é o meu tempo de eu buscar meus interesses? Nós sabemos que na vida existe tempo para muitas coisas. Existem tempos que nós temos que fazer aquelas coisas que nós temos que fazer, as nossas obrigações, cumprir com as obrigações. E existem tempos que nós deveríamos dedicar às coisas que nós gostaríamos de fazer, as coisas que nos fazem feliz. Será que nós estamos fazendo essa divisão como deveríamos fazer? Será que isso realmente é importante ou que isso é perca de tempo? Será que tirar um tempo para ficar de bobeira sem fazer nada, pensando no meu bem-estar, vai me atrapalhar na busca dos meus objetivos, do meu projeto de vida? Será que quem é focado não deve parar em algum momento para pensar nele mesmo, para pensar em coisas alegres, colocar as responsabilidades, nem que sejam por alguns minutos, de lado e pensar em seu bem-estar? Vamos lá, vamos ver o que pensam alguns estudiosos sobre o assunto. Eu selecionei especificamente Domênico de Masi, que fala sobre isso, sobre o tempo de ócio, sobre o ócio, O ócio, ele pode ser simplesmente ócio ou pode ser o ócio criativo, que é o que eu recomendo a vocês. Como assim ócio? Ócio pode ser ficar sem fazer nada, mas o ócio criativo é quando você tira para fazer algo que, embora não tenha um compromisso com o relógio, que embora não seja um compromisso com ninguém, embora não seja uma coisa que você tenha a obrigação de fazer, é algo que vai, de certa forma, te proporcionar um conhecimento, que vai te trazer algo em volta, por mais que seja divertido. Então, vamos ler um pouquinho do pensamento de Domênico sobre o ócio. Olha só. O ócio. O sociólogo italiano Domenico de Masi defende o ócio como condição crucial para a criatividade nos países de expressivo do desenvolvimento, entre os quais se situa o Brasil. Cerca de 70% do trabalho desempenhado são de ordem intelectual. Como assim 70% do trabalho são de ordem intelectual? Olha só, pessoal. Antigamente, o trabalho era expressivamente de ordem braçal, ou seja, exigia-se a força. Hoje em dia, cada vez mais as máquinas vêm, substituem o homem nesse trabalho braçal, e o homem, ele deveria usufruir um pouco mais de tempo, para quê? Para cuidar dele mesmo, para cuidar da vida dele, para estar em família, para estar com amigos, porque nós devemos dividir nosso tempo em 3 partes. O tempo de estar com a família, o tempo de estar com amigos e o tempo de fazer aquelas coisas que nos competem fazer, que é algo em prol da sociedade, trabalhar e as nossas obrigações. Porém, o homem foi desabituado a fazer essa terceira parte, a primeira e a segunda parte, que é aquele momento de fazer aquilo que te dá prazer sem ser que seja uma obrigação. Então, o italiano, esse filósofo italiano, ele defende essa ideia de que as pessoas devem parar de pensar somente no trabalho e começar a dedicar-se a elas mesmas, Porque nós vivemos em uma sociedade pós-industrial, Existem sociedades pós-industriais. O que são essas sociedades? São essas sociedades onde o trabalho braçal fica de lado e aí você tem trabalho de ordem intelectual, que exige de você criatividade. O que é ser criativo? Ser criativo é ter boas ideias? Na verdade, ter boas ideias é uma pequena parte do que significa ser criativo. Ser criativo é, além de ter boas ideias, conseguir colocá-las em práticas da forma adequada, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila. Isso é ser uma pessoa criativa. Então, e essa criatividade, ela vem ficando cada vez mais importante nessas sociedades onde o trabalho braçal vem perdendo força e dando espaço a pessoas que trabalhem de modo intelectual, ou seja, pessoas que desenvolvam certas habilidades, que tenham certos conhecimentos. Hoje em dia, a chave para o sucesso é conhecimento. Se você tem conhecimento, você vai muito longe. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo em uma pandemia. Pessoas que conseguem ter acesso a certas informações, que têm acesso à tecnologia, conhecimento sobre tecnologia, estão se destacando.
Então, a intelectualidade vem se destacando e dando lugar nessas sociedades, né? Então, nós devemos pensar nisso. Olha só, o sociólogo chama a atenção para o fato de que, com o aumento da expectativa de vida da humanidade, né, hoje em dia as pessoas vivem cerca de 80 anos ou 7.800 horas. Somente uma pequena parte desse tempo seria dedicada ao trabalho. Ou seja, né, quando você coloca isso, posto isso, chega-se a pergunta inevitável. O que os jovens de hoje, né, com décadas de vida pela frente, farão com tanto tempo livre? Ou seja, nós vamos viver muito tempo, 80 anos, e desses 80 anos, né, dessas 7.800 horas mais ou menos, né, pouquíssima será dedicada ao trabalho. E por que nós não somos dedicados, nós não somos ensinados a viver do ócio também, a ter o ócio? Nós não somos ensinados a produzir, a se divertir, não de forma irresponsável, mas a se usufruir de um tempo disponível. Por que quando surgem as máquinas, ao invés de os homens tirarem mais tempo para si e para a família, eles acabam produzindo mais para ter sempre mais? Porque essa busca incessante por bens e cada vez mais as pessoas estão deixando de lado a qualidade de vida? Vamos falar sobre isso. Olha só. Logo após falar dos 4 tópicos, eu vou falar de uma especificamente. Nós vamos falar e eu vou propor uma atividade que vocês podem realizar aí de casa, sem sair, sem se expor, sem expor ninguém, porque estamos em pandemia, fiquem em casa, ok? Vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês é a cartografia do ócio. O que seria a cartografia do ócio? Sabemos que cartografia tem a ver com mapa. Então, seria o mapa do lazer da sua cidade. O que a nossa cidade nos oferece como opção de lazer? Onde nós podemos buscar atividades que proporcionem o bem-estar? E aí nós temos vários lugares em Rio Branco, por exemplo. Nós temos um museu que conta a nossa história. Nós temos o Museu da Borracha, que está fechado por um tempo, mas que vai reabrir, com certeza, futuramente. Nós temos o Parque Chico Mendes, o Horto Florestal, além de atividades ao ar livre que são disponibilizadas pela prefeitura, né, pelo governo. E aí vocês podem estar buscando essas alternativas também, aula de dança, atividade física, futebol, quadras poliesportivas, que em muitos bairros já tem. Tudo isso é qualidade de lazer, porque você vai fazer algo que você gosta, tirar um tempo para você. E aí nós teríamos também o segundo tópico, que seria o tempo de devanear. O que seria o tempo de devanear? Gente, devanear é simplesmente viajar na maionese. É quando você começa a se imaginar em uma situação de algo que você viveu, ou que você gostaria de viver. Às vezes você imagina que você é um herói, que você é um personagem, que você está ali numa aventura, Então, isso é devanear, é você simplesmente pensar em situações. Uma coisa que todo mundo já fez, todo mundo que anda de ônibus, de carro, sei lá. De repente você está escutando uma música no fone de ouvido, ou ele está tocando ali no rádio do carro, e aí você começa a escutar a música e ver as pessoas como se vocês estivessem no clipe. E aí se torna engraçado, porque você começa a refletir, a pensar na música, a entender a letra, a imaginar as pessoas naquela situação. Isso é devanear. Ou seja, você usa somente a sua mente para se imaginar situações que te dão prazer. O terceiro tópico seria a confiança, a emotividade. O que seria isso? É a questão de você sentar com alguém para conversar, você ouvir os anseios da pessoa, você falar sobre os seus anseios. De repente você está passando um momento difícil e você se sente confiante o suficiente para falar com aquela pessoa. Isso vai te proporcionar o bem-estar duplo, porque além de você estar depositando confiança no outro, você está abrindo seu coração e falar alivia certas dores. Então esse é um momento muito importante. Às vezes a gente está numa angústia e alguém chega para conversar e aquilo passa. Então também é uma opção de lazer, você sentar para conversar com alguém, falar abertamente, mas não tem problema nenhum. Mas senta simplesmente para conversar, para usufruir da companhia da pessoa, para dar à pessoa o prazer da sua companhia, porque nós sabemos que algumas pessoas são tão agradáveis que só o fato de elas estarem perto, já nos proporciona um bem-estar enorme. Então isso também é uma opção de lazer, estar com quem a gente gosta. E aí nós teremos o quarto tópico, que seria da intelectualidade. Como assim? É quando eu tiro meu tempo para fazer algo que, além de me proporcionar um prazer, vai me ensinar. Além de prazer, o que seria? Eu posso ler um livro, aprender mais sobre cultura, eu posso ler o livro da Odisseia, que nós vamos falar na próxima aula, na aula 4, aguardo vocês. Nós podemos também
aprender um novo idioma. Ah, mas na pandemia como é que eu vou sair de casa para aprender um idioma? O céu está fechado e tal. Não, gente, não é assim. Vocês sabem que nós temos aplicativos onde você pratica pronúncia, escrita de palavras. Eu, inclusive, até recomendo bastante para os meus alunos, né, que sou professora de língua espanhola também, eles são muito eficientes. Procure, baixe, se divirta e aprendendo algo novo. Isso também é lazer, é fazer algo que você gosta com algo que você precisa. E aí eu selecionei um específico para vocês, né? Que seria o tempo de devanear. O que seria esse tempo de devanear? Né? Então aqui, olha só, tempo de introspecção, de sonhar devagar, devanear. O que seria? Levantar hipóteses de situações favoráveis àqueles momentos vividos bobamente. Ao cultivar os desejos, as fantasias, aqueles momentos em que nos imaginamos artistas, heróis, salvando alguém de um naufrágio, momentos de ideias sem pé nem cabeça, que conferem graça e enorme satisfação, né? Então esse é o momento de devanear, né? De sonhar devagar. É esse momento em que você para imaginar situações hipotéticas. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Porque pensar nós não podemos sair por aí responsavelmente. Mas pensar você pode ir da sua casa, eu posso da minha. E aí com isso eu trouxe uma proposta de atividade para vocês, né? E aí vai de vocês, eu não posso, como eu já falei para vocês, eu não posso fazer esse monitoramento de quem está fazendo e de quem não está fazendo. Eu garanto que vai ser bem divertido. Mas se você vai fazer ou se você não vai fazer, fica por sua conta. Eu gostaria que fizesse, porque eu sei que vai ser legal. Então eu coloquei a seguinte proposta. Ouça sua música favorita no fone de ouvido, imaginando que o que acontece é um videoclipe. Observe calmamente as pessoas passando na rua, seus familiares em casa, como se fossem personagens do clipe imaginário, onde você é o protagonista. Ah, então qual é a música que eu nem sei qual é? Não. Coloque uma música que você goste, que você conheça a letra e observe as pessoas, se imagine no clipe, sinta o vento batendo no seu rosto. Ah, aqui na minha rua não passa ninguém, mas na sua casa mora alguém. Sente na sala enquanto sua mãe assiste a novela, coloque o fone, escute, imagine, por quê? Só vai depender da sua imaginação. E é algo que vai gerar um bem-estar, reflita na letra da música. E é isso, pessoal, olha só. Agradeço a todos pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu essa aula, outras aulas, nós temos já 3 aulas com essa no nosso portal, Plataforma Eduque. Acesse, tenha acesso a todo o conteúdo que já foi dado até hoje, não só em projeto de vida, como em todas as outras disciplinas, como eu já havia falado. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço.